alicerce de uma família segundo o coração de Deus. Esse é o tema desta noite: gratidão. O alicerce de uma família segundo o coração de Deus. Hoje nós estamos vivendo dias em que muitas famílias estão perdendo algo muito precioso, que é a gratidão. Muitos não sabem ser gratos ao Senhor. Muitos acreditam e acham que festa, que bebida, isso é ter gratidão, isso é celebrar com gratidão. E esquecem de render louvores ao Senhor. Vivemos uma geração que reclama de tudo. Reclama da casa, reclama da comida, reclama da rotina, reclama da família. Mas muitas das vezes nós esquecemos que existem pessoas orando para ter exatamente aquilo que eu e você temos. Talvez aquilo que você tem é algo que uma outra família esteja orando para ter. Muitas das vezes pedimos tanto para Deus nos dar uma família, e quando Deus entrega, deixamos de valorizar. Deixamos de agradecer pela esposa, pelo esposo, pelo filho, pelos pais, pela mesa simples ou até mesmo pela mesa farta, pelo abraço, pelos momentos juntos. E por isso que Paulo escreve lá em Colossenses 3,15, quando ele diz assim: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine o vosso coração e sede agradecido. Paulo está ensinando que a gratidão não é um detalhe da vida cristã. Gratidão não é detalhe. Lembre, eu sou grato, ser grato é só um detalhe da vida. Não, filho. Gratidão não é um detalhe da vida cristã. A gratidão, ela é fundamental, ou seja, ela é o alicerce, ela é a base de uma família que deseja permanecer firme diante das suas lutas, diante das suas adversidades. Porque quando falta gratidão, começa a sobrar murmuração. Quando você esquece de agradecer, você começa a murmurar, a questionar e a murmurar. E toda família que vive murmurando começa a adoecer emocionalmente, espiritualmente, e aí adoece toda a família. Todo mundo adoece espiritualmente, emocionalmente, porque aquela família já não sabe mais ser grata, aquela família já sabe viver somente na murmuração. Uma família grata, ela reconhece tudo o que vem de Deus. Uma família que tem fé, uma família que é grata ao Senhor, nos mínimos detalhes, ela reconhece tudo o que vem de Deus e ela sabe render louvores ao Senhor Jesus. Tem famílias que acham que conquistaram tudo sozinho, mas na verdade eles não conquistaram. Se Deus tira a mão, nada permanece. Se Deus tira a mão de proteção que está sobre as nossas cabeças, nada permanece. Se Deus não quisesse que eu estivesse vivo aqui hoje, eu não estaria. Se Deus tivesse tirado a mão dele, Deus já havia dado sinais. Talvez, eu acredito que os sonhos que nós estávamos tendo eram sinais que Deus estava dando, talvez para que a gente se colocasse mais na presença, se colocasse mais diante do Senhor. Porque dias antes do meu acidente, eu sonhei com um acidente grave. Só que nesse acidente não era eu que estava nele, era minha esposa. Era minha esposa que tinha sofrido um acidente grave em frente à câmara municipal e ela estava sangrando muito e eu estava desesperado quando eu via aquela cena. E outro dia, alguém também tinha sonhado com um acidente com a minha esposa. Uma amiga da faculdade disse. Ela me ligou desesperada, dizendo que ela havia sonhado com a minha esposa sobre um acidente.
Ou seja, Deus ele avisa antes de acontecer, mas às vezes nós devemos saber nos colocar na brecha. Mas Deus ele não deixou a sua família cair. Deus ele não deixou a sua família desamparada. Assim como Deus não me deixou desamparado. Tem gente aqui que olha para trás e percebe: era para minha família ter acabado, era para o meu casamento ter terminado, era para os meus filhos terem se perdido. Mas Deus, ele sustentou. Deus é o sustento. Deus é o alicerce da sua família. E quando reconhecemos isso, nasce gratidão em nossos corações. Quando nós reconhecemos que tudo é feito pela vontade de Deus, porque se não for pela vontade de Deus, eu não passo na prova na faculdade. Se não for pela vontade de Deus, eu não consigo emprego dos sonhos. Se não for pela vontade de Deus, eu não consigo passar numa prova de vestibular. Eu não consigo passar numa prova de concurso. Se não for pela vontade de Deus, eu não consigo ganhar uma causa na justiça. Então, tudo é gratidão. A gratidão cura feridas dentro da família. Quando se tem gratidão, ela pode curar feridas dentro da sua família. Uma das maiores armas do inimigo é fazer a família esquecer as bênçãos e focar somente nas falhas. Vocês já viram aquelas famílias que muitas das vezes dizem assim: não, porque tu fez isso. Um erro. Dentro da casa, muitas das vezes faz a família esquecer tudo aquilo que Deus fez ao longo do tempo. A esposa esquece as qualidades do marido e olha somente os defeitos. O marido esquece o valor da esposa. Os filhos esquecem o sacrifício dos pais. E os pais esquecem que os filhos são heranças do Senhor. Muitas das vezes por apenas um erro. Muitas das vezes por falta de gratidão. Porque falta gratidão. Quando a gratidão acaba, o amor começa a esfriar. Existe família que não conversa mais, que não se abraçam mais, que não oram mais juntos. E isso é algo que Deus ele cobra muito. Eu lembro que em janeiro, quando eu estava doente, logo depois que eu comecei a melhorar, porque eu ainda não estou 100% também, nós orávamos juntos todas as noites. E aí, passou-se um mês, 2 meses, no terceiro mês a gente começou a esfriar. Eu já comecei a não ir mais orar, eu já comecei a deixar de orar sozinha, eu já começava a orar sozinho. Senhor, me dá uma noite tranquila de sono, me abençoe e protege em nome de Jesus, amém. Eu já falava só isso. Ou então eu já deitava e dizia: Senhor, muito obrigado pelo dia, amém. Filho que estava deitado. E aí a esposa sempre dizendo: não é assim que ora, não é assim que faz, tu está perdendo a essência, vigia e vigia. Aí eu que nada, Deus sabe que eu estou falando de coração. E aí quando Deus ele desce com a mão dele para nos cobrar, né? E nós esquecemos muitas das vezes de ser gratos. Graças ao Senhor por tudo que Ele nos faz. Quantas pessoas só valorizam a família quando perdem? Só percebem o valor do pai quando ele bate, da mãe quando ela adoece, do casamento quando ele acaba. Mas hoje Deus está chamando famílias para valorizarem enquanto ainda dá tempo. Ainda dá tempo de abraçar, ainda dá tempo de você pedir perdão, ainda dá tempo de você dizer: obrigado por permanecer comigo, obrigado pai, obrigado mãe, obrigado meu irmão, obrigado minha esposa, obrigado meu esposo, obrigado meu filho. Ainda dá tempo de você se arrepender e ser grato, exalar gratidão na direção da tua família. Uma família segundo o coração de Deus aprende a agradecer, mesmo nas lutas, mesmo quando você está nas dificuldades. Se você luta pela sua família e você tem gratidão, você vai aprender a agradecer. Sabe por quê, queridos? Jó perdeu tudo, mas tudo mesmo. Mas ainda assim, Jó declarou:
Jó. E eu acredito que vendo a vida de Jó, é por isso que a minha fé, eu costumo dizer que a minha fé ela é inabalável. Inclusive hoje eu falei isso ao meu psicólogo, né? A gente conversando, conversa lá, conversa bem, e ele, você tem alguma religião? Eu digo sim, eu sou evangélico. Ele de onde? Eu sou da igreja pentecostal. Eu sou pentecostal. Ele disse, mas eu tenho fé. Eu digo, aí eu disse para ele, doutor, a única coisa que nunca ninguém vai conseguir me tirar é a minha fé. A minha fé é algo inabalável. Eu tenho muita, irmãos, mas muita fé em Deus. Eu acredito que a minha fé é tão grande que por isso Deus nunca me deixou padecer, Deus nunca me deixou faltar um dia sequer o pão de cada dia dentro do meu lar, mesmo sem eu estar nem um centavo muitas vezes no bolso, sem nada dentro de casa. Mas do nada, meu telefone toca, do nada, uma mensagem chega, do nada, um serviço aparece, sabe por quê? Porque Deus não desampara quando nós temos fé e quando nós somos gratos ao Senhor. Então, se você for grato, se você tiver fé no Senhor, nada vai te faltar dentro do teu lar, porque uma família segundo o coração de Deus aprende a agradecer, mesmo nas lutas. O maior motivo de gratidão de uma família é Jesus. Jesus, Jesus. Declare que Jesus é o maior motivo de gratidão dentro do seu lar. Casa bonita passa, dinheiro passa, bens eles passam. Mas a presença do Senhor Jesus dentro do teu lar, junto com a gratidão, nunca vai faltar. Josué, ele declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma família sem Jesus pode até sorrir por fora, mas por dentro sempre vai existir um vazio. Sempre vai estar vazio. Sempre vai estar faltando alguma coisa. E nessa noite, querido, hoje, Deus ele está nos chamando para sermos mais gratos. Grato pelos pais, pelos filhos, pela esposa, pelo esposo, pela igreja, pela vida. Seja grato ao Senhor. Talvez sua casa não seja perfeita, porque eu acredito que não existe uma casa que seja perfeita. Talvez não exista aquela casa perfeita. Mas ainda, ela é uma bênção. Sabe por quê? Porque a sua família está lá. E eu quero declarar que a sua família será uma família cheia de gratidão. Existem pessoas que dariam tudo para ter a oportunidade de sentar à mesa junto com a sua família mais uma vez. Irmãos, valorize enquanto há tempo. Abrace enquanto há tempo. Agradeça enquanto há tempo. E eu quero trazer aqui a reflexão. Eu quero pedir algo nesta noite. Se sua família está aqui na igreja, vamos ficar de pé. Fique de pé nesse momento. Gostaria de convidar minha esposa para vir aqui para pedir a Deus a microfone dela para cantar em nome de Jesus. Se a sua família ela está perto de você, ou se não está, mas vá até ela nesse momento. Segure na mão da sua família. Dê as mãos para a sua família nesse momento. Olhe para a sua família. Talvez vocês tenham passado dias de luta. Mas Deus ele sustentou vocês até aqui. Deus ele sustentou a sua família até aqui. Se caso tiver algum irmão que não está na sua família, se junte com o outro irmão. Represente a família do outro irmão. Se junte para junto. Nós podemos encerrar este momento e orarmos. Talvez houve momentos difíceis, mas o Senhor ele não abandonou sua casa. E hoje Deus está restaurando a gratidão dentro das famílias. Uma família segundo o coração de Deus não é uma família perfeita, é uma família que reconhece. Sem Deus nós não conseguiríamos, queridos. Nós nunca conseguiríamos sem Ele.
É uma família que ora junto, que perdoa, que honra e que agradece. Porque a gratidão é o alicerce. E eu creio que Deus continuará e que Ele levantará famílias fortes nessa nova geração, famílias que adoram, famílias que permanecem unidas e principalmente famílias que são gratas ao Senhor. E eu quero fazer um convite nessa noite. Se você deseja nessa noite que essa família receba uma oração, nós vamos louvar nesse momento. E você pode chamar a sua família e chegar aqui até perto do altar, que logo depois do louvor, nosso pastor estará orando. Nosso pastor estará orando, apresentando. Enquanto a igreja louva, nosso pastor vai estar ungindo as famílias. E coloque gratidão no seu coração, querido. Guarde essa palavra no seu coração. Venha ao altar. Hoje Jesus Ele quer restaurar a sua família. Hoje Jesus Ele quer trazer mais paz ao seu coração. Hoje Jesus Ele quer reconstruir talvez aquilo que esteja quebrado na sua alma, no seu coração. E a partir desta noite, a partir de hoje, a sua casa será edificada sobre gratidão. E a partir de hoje, desta noite, sua casa será edificada sobre gratidão, amor e presença.